Código Aberto chegando mais uma vez, uma nova semana, é a 7ª semana dessa temporada e é um prazer ser recebido mais uma vez na sua casa, no espaço onde você está, talvez está acompanhando pelo celular, no computador, independente pelo caminho que o Código Aberto chegue, é sempre importante saber que você tem aberto espaço para a gente. Aberto espaço para ouvir sobre a Palavra de Deus, aberto espaço para as reflexões, para muitas reflexões que nós fazemos aqui, algumas que dizem respeito à nossa vida, aos nossos próprios desafios. Eu espero que você esteja sendo inspirado, abençoado e seja alguém que compartilhe essa bênção. Lembrando que você pode entrar nas redes sociais do Código Aberto, seja no Facebook ou no YouTube, e compartilhar os conteúdos, compartilhar aquilo que a gente tem feito por aqui, pedaços às vezes do programa, falas de um dos convidados que a gente acaba colocando, para que assim você abençoe a vida de outras pessoas também. Nessa temporada a gente está conversando sobre o tempo do fim e nós falamos na última semana sobre a lei de Deus, sobre mudanças no tempo do fim que viriam na lei de Deus e sobre a necessidade da gente se manter fiel à lei genuína e pura como ela é apresentada na palavra. E a gente vai continuar agora a nossa conversa, mas antes disso, quem tem conversado com a gente durante essa temporada são os convidados que estão aqui conosco e eu vou mais uma vez apresentá-los. Luana, tudo em ordem? Tudo certo, pastor. Luana de Poços de Caldas. Poços de Caldas, não sou de Minas, mas moro aqui em Jacareí, São Paulo. E continuando em Minas, tem outro mineiro aqui também, pastor Isaac. Tudo bem, pastor? Sou de Belo Horizonte. Logo ali, pertinho de Poços, né? Mandar um abraço para minha esposa que cobrou. Ela, mandando Só um abraço para a Nina, né? Isso, a Vanessa, então, um abraço para a Vanessa, lá no IAP, onde eu trabalho. Pastor Isaac, pastor lá da Igreja do IAP, Instituto Adventista Paranaense. A Igreja Adventista tem uma rede de educação muito grande e nessa rede de educação existem alguns internatos e um desses internatos é o IAP, que tem ali escola básica e faculdade também, pós-graduação à distância. E o pastor Isaac é pastor lá no campus, no IAP. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, é um prazer. Valeu. Eu também sou lá do IAP, só para ficar claro, também trabalhamos juntos por lá. Janine. E aí, pastor? Tudo em ordem? Tudo maravilhoso. A Janine foi aumentando o ânimo da Janine à medida que o tempo foi passando. A gente vai perdendo, assim, a timidez, né? Vai conhecendo todo mundo e aí tá dando tudo certo. Legal, bom ter você aqui, a Janine, que Obrigada, pastor. Hoje mora em Bauru, né? Moro em Bauru, São Paulo, ali pertinho de Jaú, Marília, para quem conhece. E quem estiver ouvindo, vai lá dar uma visitada em Bauru. Você frequenta a igreja em Bauru mesmo? Frequento a igreja de Bauru, Greenville. Muito legal, tem bastante jovem, então se alguém quiser conhecer a igreja lá, depois a gente dá um jeito de dar o endereço. Beleza, legal. Prazer ter você mais uma vez aqui, viu, Janine? Deus te abençoe. E aí, Ale, e você? Eu sou o Alessandro, né? Eu nasci em Jacareí, nasci e fui criado em Jacareí. Sou um dos poucos colaboradores da Novo Tempo que são da cidade. Quem nasce em Jacareí é o quê? Jacariense. Ok. Jacariense. Jacariense. Ok. Seja bem-vindo mais uma vez. O Ale que trabalha na Rádio Novo Tempo, Isso. mas também na TV, você já está acompanhando o Ale no programa Conexão Jovem. E é um prazer tê-lo aqui também, viu, Ale? Que Deus te abençoe, obrigado pelas contribuições e que a gente siga para mais essa semana. Nessa semana também, mais uma vez, assim como a semana passada, a gente tem aqui Daniel Lidick. Tudo em ordem? Uma vez aí. Um prazer recebê-lo mais uma vez. E hoje vai ter música nova, hein? Hoje é música nova, sendo lançada no Código Aberto. Vai ser lançada aqui do Salmos 2 aí, uma música nova aí. Legal. Em breve, em breve. Músicas que lançam no Código Aberto, elas disparam, assim. Será? Elas se tornam um sucesso total. Ah, legal então, bom saber. Bom, Vou caprichar então. Se você quiser lançar outras depois, Por favor, me convida mais que a gente vem. Convidaremos, valeu. Nós vamos orar antes de ir para o nosso estudo. Eu vou pedir para o Daniel para fazer oração para a gente. Sim. Pode ser? Vamos orar. Pedindo a bênção pelo nosso estudo dessa semana. Querido Deus, muito obrigado porque quando os jovens abrem a Bíblia, a Tua Palavra para estudar, tenho certeza que bênçãos acontecem. Isso alegra o Teu coração. Nos inspire, nos mostre a Tua verdade, o que o Senhor quer para nós hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos falando, como eu disse, sobre o tempo do fim e não dá para a gente pensar nas questões do fim, nessa temática do tempo do fim, sem pensar no sermão profético de Jesus. O sermão profético de Jesus lá em Mateus capítulo 24 e capítulo 25 e é para lá que a gente vai. Pastor,
Isaac, só para a gente começar, uma coisa que aparece logo no começo do capítulo 24 é o povo perguntando sobre o fim dos tempos. E existe essa expressão fim dos tempos e tempo do fim. As duas expressões aparecem na Bíblia. E quando fala do fim dos tempos, aqui é até uma coisa importante para a gente pensar. A gente está falando já há 7 semanas sobre o tempo do fim, mas quando fala de fim dos tempos, de tempo do fim, a que está se referindo? A que período está se referindo? São expressões técnicas, né? A gente percebe que, pelo contexto onde elas aparecem, o tempo do fim é um período profético que nós já vimos em Daniel. É um período que é um período longo, né? Apesar de ser o tempo do fim, ele é um período longo. Muitas coisas acontecem nesse período, historicamente falando. E o fim dos tempos também é um outro período dentro desse tempo do fim, um período mais específico. E nós acreditamos que com a vinda de Jesus, quando ele se encarnou e veio morrer por nós, ali a gente já estava nos últimos dias. Então começou ali, nós já vivemos nos últimos dias, né, de Jesus para cá. E o tempo do fim é um tempo profético, um período, se a gente pudesse estudar mais a fundo, Daniel 8, Daniel 7, a gente teria mais oportunidade de aprofundar. Mas aí eu convido os amigos que estão acompanhando a procurarem aí, quem sabe em algum outro programa sobre Daniel, na Novo Tempo mesmo, deve ter muitos estudos sobre Daniel, para aprender um pouco mais sobre o tempo do fim, especificamente falando. Ok. Jesus ele faz então esse sermão profético, e aí vem uma coisa importante que a gente está falando do tempo do fim, mas parece que a fala de Jesus não é necessariamente sobre o tempo do fim para a gente. Porque quando a gente olha para o texto, Jesus usa algumas expressões e a fala de Jesus parece que ele está se referindo a algo que estava para acontecer naqueles dias. A destruição de Jerusalém, né? Na verdade, há uma dupla aplicação aí, uma aplicação, né, histórica imediata e algo mais amplo, né? Muitas profecias têm essa linguagem dupla, né, de se referir a algo para aquele dia, né, nos dias próximos aos dias onde foram declaradas aquelas palavras, e também um cumprimento mais amplo, né? E nós entendemos que é esse o caso aqui, né? Jesus está falando do que vai acontecer em Jerusalém e também do que iria acontecer conforme Daniel profetizou, lá no capítulo 8, capítulo 11, capítulo 12, a abominação desoladora, uma expressão meio feia assim, né? Meio curiosa, mas resumindo, um poder religioso, político, iria crescer a tal ponto de, simbolicamente, atingir o céu, atingir o santuário celestial, o lugar onde Jesus é o nosso intercessor, intercede por nós. Ou seja, essa intercessão, essa mediação de Jesus viria abaixo, simbolicamente, né? Seria obscurecida por esse poder. O santuário celestial seria atingido por esse poder. E só caso tenha alguém que não acompanhou outros estudos, nós falamos sobre o santuário em algumas lições anteriores. No programa de número 5 dessa temporada, nós falamos sobre o santuário, sobre o papel do santuário, sobre o papel intercessório de Cristo, sobre o fato de que apenas Cristo serve como intercessor, e agora a gente vendo aqui essa abominação desoladora que o próprio Cristo fala também, fazendo eco às palavras de Daniel, é essa ideia de um poder que sobe e se coloca como um novo intercessor, ou diminui o papel intercessório de Cristo, torna insuficiente a intercessão de Cristo e passa a incorporar novos intercessores. Resumindo, pastor, só para deixar mais claro, o que aconteceria com o templo de Jerusalém, né, literalmente ali, é uma figura, um tipo do que aconteceria com o templo, né, em figura, claro, o templo / santuário celestial. Né? Tá, que da mesma forma como foi destruído, foi profanado, né? E existiria uma tentativa humana de atingir também esse ministério de Cristo no santuário celestial. Quando a gente olha para cá, para Mateus 24, 25, a gente tem uma lista de coisas. O que tem em Mateus 24, 25 que nos fala sobre o fim? Que sinais estão sendo descritos? O que Jesus está falando? Um deles é o aparecimento de falsos profetas, pessoas que se diriam ser o próprio Cristo, né? E Jesus traz esse alerta justamente trazendo também, junto com essa questão do templo, que o templo seria destruído, para que os discípulos focassem e mantivessem a sua fé firmes a despeito da condição, porque o judeu tinha muito daquilo de adorar em Jerusalém, em os rituais em si, só que ele meio que desconstrói isso, trazendo para um significado muito mais amplo. É interessante porque a gente costuma pensar em
profecia e pensar em coisas do tempo do fim, quando a gente pensa em Daniel, quando a gente pensa em Apocalipse. E aí a gente tem nos evangelhos Jesus preparando os discípulos. A gente comentou há algumas semanas, falando que a gente sempre quer ter o controle das coisas. E a maioria das pessoas tem medo do Apocalipse, tem medo do final dos tempos, do que chamam de fim do mundo, porque não sabem o que vem depois. E quando a gente fica nessa incerteza de perder o controle do que pode vir a acontecer, a gente fica inseguro, né? E talvez para passar essa segurança, Jesus disse as coisas que viriam a acontecer. Só que não eram coisas boas. A gente tem aqui em Mateus 24, Jesus falando, vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras, o amor vai se esfriar, falsos profetas vão vir e vão dizer que são Cristo, mas não são. E várias coisas ruins vão acontecer, mas eu estou falando isso para que vocês se preparem. Ainda quando Jesus fala da destruição iminente, ele fala com amor, com cuidado, para que a gente se prepare, para que a gente, Jesus ainda fala assim, não vos assusteis, ainda não é o fim. E aí depois ele fala da grande tribulação, e aí ele conclui em Mateus 25. Então a gente vê o tempo todo o cuidado de Deus, contando as coisas, mesmo sendo coisas catastróficas, mas com o cuidado de falar assim, povo meu, não se engane e se prepare para o tempo do fim, porque a esperança vai vir. Aí você falou de alguma coisa, de alguns sinais que aparecem, né? A gente vai voltar ainda, antes de a gente voltar e pensar que nessa questão dos falsos profetas, daqueles que surgem enganando, você mencionou que vai ter guerras, e o texto fala, né, de guerras, de rumores de guerras, de nação contra nação. Aparece isso como um sinal do fim, mas houve um tempo na história em que isso não existiu? Por que agora isso é sinal do fim, sendo que isso sempre existiu na história? Jesus compara também esses sinais a uma mulher com dores para dar à luz, né? Como é que funciona isso, para quem ainda não aprendeu ali na escola, né? A mulher vai tendo contrações, e essas contrações são espaçadas, né? E conforme vai chegando a hora de nascer, as contrações vão se intensificando e o intervalo entre elas é cada vez menor, e até o bebê nascer. Então Jesus usou essa figura de linguagem, né? Ele comparou a uma mulher com dores para dar à luz, ou seja, a contração sempre existiu, mas vai haver uma intensificação. Agora, um detalhe interessante é que Jesus fala assim, olha, não é o fim. O mundo não vai acabar por causa de uma terceira guerra mundial, digamos. Não vai. O mundo não vai acabar por um meteoro que vai cair ou qualquer outra coisa. O fim virá conforme Jesus previu aqui. Então, quem acredita na Bíblia não precisa ficar com medo do mundo acabar de outra forma que não essa, né? O fim do mundo na Bíblia é a vinda de Cristo, é o novo começo, conforme a gente está falando todos os dias aqui. E é interessante, pastor, porque de acordo com o esqueleto de Mateus 24, primeiro ele fala de tudo que vai acontecer, das guerras, das dores, das coisas ruins que vão acontecer. Mas lá no final, em Mateus 24:13, ele fala, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, mesmo ele mostra o problema, mas ele também mostra a solução, né? Ele é um Deus de respostas. E no nosso guia também da lição, fala que a Ellen White, ela fala uma frase assim, nenhuma pessoa, a não ser os que fortaleceram a mente com as verdades da Escritura, poderá resistir o último grande conflito. Então, está aqui a resposta. A gente só vai poder passar por esses tempos e ter a certeza do fim se a gente estudar as Escrituras. E essa passagem que você citou da Ellen White mostra que não é um preparo durante as coisas. Não é, chegou o fim, nossa, Jesus está voltando, vou me preparar. Jesus antecede todos esses fatos, ele antevê todos esses fatos para que a gente tenha uma comunhão diária que vá nos preparar para isso. A passagem fala que os que fortalecerem a mente com as verdades, e esse fortalecimento da mente é um processo gradual, processo gradativo e contínuo. Não é algo que vai acontecer quando eu olhar para o céu e vai ter uma nuvem no céu e aí Jesus voltou, agora eu vou me preparar porque ele está voltando. Então, aqui é interessante só falar que não é só conhecer a verdade, é entender a verdade, estudar a verdade, né? Porque essa vai ser a real diferença no fim dos tempos, conhecer a real verdade. Um dos sinais também aqui citados, claro que tem outros antes, mas um aqui que me chama muita atenção é justamente a pregação do Evangelho. O simples fato de você estar aí em casa assistindo esse programa já é um cumprimento profético no sentido de receber a mensagem. Hoje, o acesso à informação está muito fácil. E
há anos atrás não se tinha essa facilidade nas mãos de você poder pesquisar por conta própria. A própria igreja tirou a igreja no sentido geral, tirou esse direito que as pessoas tinham de buscar na Bíblia o real significado das profecias, o real significado daquilo que era o plano de Deus para elas. E aí, nesse texto que você mencionou, Mateus 24:14 diz, então virá o fim. E então virá o fim. Aí sim, o último item ali é a pregação do evangelho. Né? Mas é só interessante, só terminar falando sobre isso, é que é muito importante nós sabermos e fortalecemos as nossas mentes em relação às Escrituras, mas não para por aí. Nós não devemos só saber, nós devemos praticá-las. A obediência conduz à prática. Então, a prática que vai fazer a diferença nesse fim dos tempos. Nós temos que espalhar a mensagem, é uma prática, é uma ação. Nós vamos interromper um pouquinho nossa conversa para a gente voltar no próximo bloco. E no próximo bloco a gente vai voltar ainda pensando um pouco sobre Mateus 24, vamos chegar em Mateus 25, ainda pensando um pouquinho sobre a realidade dos falsos profetas que surgiriam, falsos cristos que surgiriam para enganar, falando ainda dessa perseverança até o final. Então fica por aí, daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do Código Aberto, tá bom? A gente espera até daqui a pouco.